Mais uma batalha entre Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri, e dessa vez o palco é Interlagos. O campeonato está acirradíssimo pela liderança e esses três pilotos chegam aqui em São Paulo com o status de a batalha do ano. Lando Norris está com 357 pontos, Oscar Piastri em segundo com 356 e Max logo atrás com 321 pontos. Olha só, é uma diferença aí de apenas 36, 35 pontos de Max Verstappen para a liderança. Então tem muita coisa que pode acontecer. Depois de Interlagos vai restar apenas 3 etapas no calendário e nada, absolutamente nada está definido ainda na Fórmula 1. E fala a verdade, é muito bom quando a corrida chega aqui em Interlagos e Interlagos entrega esse status de uma corrida muito importante. Parece que tem alguma coisa, né? Tem algum negócio com Interlagos que, não sei, parece uma coisa completamente diferente no calendário. E a gente precisa lembrar que a gente vai ter sprint aqui em Interlagos, o que vai tornar ainda a corrida de São Paulo muito importante e decisiva para as outras próximas 3 que virão no calendário. Então a gente tem Las Vegas, nós temos Qatar e nós temos também Abu Dhabi, né, que é a última da temporada. Mas ainda no Qatar a gente tem uma nova sprint, ou seja, tem pontos e mais pontos ainda para serem disputados no campeonato. E eu penso que a maneira como esses pilotos eles vão sair de Interlagos vai determinar muito como é que vai ser o campeonato em si. E é interessante a gente lembrar que o retrospecto de Max Verstappen aqui no Brasil é muito positivo. O ano passado ele deu um show, né? A gente tem taxado isso como uma masterclass dele aqui em Interlagos. Aqui é outro ano agora, as atualizações são diferentes, os carros são atualizados, a McLaren descobriu novas coisas, teve grandes atualizações. Então, acredito que essa questão do Max ser um professor no Brasil e dar um novo show, acredito que isso não vai acontecer. Mas vamos lá, vamos esse briefing de hoje aqui, estudar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre esses 3 pilotos e essa batalha entre Max e os papaias aqui em Interlagos. Antes disso, não se esqueçam, por favor, se inscrevam no canal, deixa o teu like aí, ative as notificações, não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, dá essa força, comenta, compartilha nossos conteúdos. A gente está trabalhando bastante para trazer coisa muito legal para vocês. Eu me chamo Guilherme, aqui do Portal Racing, e vamos que vamos. A primeiríssima coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar nessa batalha desses 3 pilotos é a batalha técnica, não necessariamente a pilotagem em si, falar de técnica de pilotagem e tudo mais, mas falar de batalha técnica, engenharia, aerodinâmica e por aí vai. O André Stella, ele já afirmou que não vai ter mais atualizações para o MCL39 esse ano, tá? Diz que já está quebrada essa matriz, agora o foco é total no regulamento do ano que vem, 2026, que vai mudar muita coisa, e a McLaren já está muito preocupada, não quer perder tempo. Por outro lado, Helmut Marko falou publicamente que ainda haverão algumas atualizações pontuais nessa reta final do campeonato, haja vista que com a saída do Christian Horner, o novo chefe da equipe, o Lauren McKees, ele tem dado cada vez mais espaço para o próprio Max Verstappen se pronunciar, se comunicar e falar com os engenheiros sobre os ajustes finos que ele pensa com relação ao carro. E os resultados estão aí, né? A gente está vendo o Max muito competitivo nessa reta final, ameaçando a liderança do Lando Norris e, evidentemente, a segunda colocação do Oscar Piastri. Eu não achei ainda alguma coisa que fale sobre atualizações aqui para Interlagos, mas acredito que alguma coisa ou outra eles tragam. Interlagos é uma pista que os carros, principalmente liderança, é uma pista que as equipes que estão brigando pelo campeonato gostam de trazer atualizações. E isso pode sacudir esse final de semana aqui em São Paulo. Um outro detalhe também, que eu acho que isso é muito válido, é que o Max, dos 3, ele é o que mais sabe jogar fora das pistas, nas declarações, nas afirmações, tudo aquilo que a gente ouve na internet, nas entrevistas pré-prova ou pós-prova, a gente vê uma forma do Max se posicionar para realmente colocar o teu oponente na parede. Isso daí ficou muito mais fortalecido na era que ele venceu, superou o Lewis Hamilton. E agora, recentemente, a gente vê 2 pilotos, né, os papaias, Lando e Piastri, não sendo tão impetuoso, não sendo tão aquele piloto que marca o seu território. Isso já é um ponto muito positivo
para o Max Verstappen nessa reta final do campeonato, principalmente aqui em São Paulo. E mesmo com as atualizações que o RB21 tem tido, a gente precisa lembrar que no México o Lando Norris conseguiu colocar um ritmo surpreendente. Até a mídia especializada ficou assim de boca aberta, porque o Lando chegou a colocar mais de 30 segundos no Leclerc, o segundo colocado, né? Então a gente precisa ficar de olho se esse ritmo que o Lando conseguiu colocar no México, ele vai conseguir colocar em São Paulo. Algumas coisas. Primeiro que são pistas diferentes na sua composição. Seja por uma questão atmosférica, São Paulo está muito mais baixo em relação ao nível do mar, então a pressão atmosférica é outra, seja a questão do pavimento, seja a questão das curvas de reta e por aí vai. É uma outra estratégia, é um outro acerto. Mas eu acho que o retrospecto é positivo e o Lando ele chega muito motivado para encontrar os ajustes necessários. Eu acho que já no TL1 a gente vai ver ele querendo se colocar e o Max já querendo responder. Eu estou muito curioso para saber se o Lando Norris vai conseguir colocar esse ritmo surpreendente do México para São Paulo. E eu acho assim que se ele consegue fazer isso, se fica uma coisa de tão disparidade como teve no México, já é um sinal claro que ele está com a mão na taça. Está com um terreno maior em relação ao Oscar Piastri e principalmente com relação ao Max Verstappen. E falando no Oscar Piastri, as declarações dele após a Austin, após o México, foram declarações onde ele falou que é um mistério o que está acontecendo, que ele tem feito as mesmas coisas, porém o carro não tem respondido, o ritmo não está aparecendo, o que é muito estranho, essa queda de rendimento abrupta assim, né, nessa reta final de temporada. Aí surgem as teorias da conspiração, que pode ser algum favorecimento da McLaren para o Lando Norris, por ele ser um piloto britânico, mas o Zac Brown ele já foi muito claro, diz que ele prefere que os dois pilotos percam o campeonato se estivesse agindo assim para com um dos seus pilotos. E aí ele botou os panos quentes e as coisas ficaram como estão, mas a gente percebe uma falta de confiança depois de Baku, onde o Oscar Piastri já estava no final de semana muito confuso, bateu, né, acabou abandonando, teve uma quebra acho que do chassi, se eu não me engano, preciso dar uma lida. E dali em diante, as próximas corridas, a sequência foi muito ruim para o Oscar Piastri. O que acontece? A última corrida é mais ou menos o que te prepara para a próxima, né? Portanto, eu acho que o emocional do Oscar Piastri, ele chega abalado para São Paulo, onde ele carrega uma pressão e precisa oferecer uma resposta, primeiro para ele, depois para a equipe e depois para o público em geral. Eu acho que essa pressão não é positiva. Como ele vai lidar com isso é o que vai dizer se ele é realmente um piloto fora da curva ou não, mas dos três eu acho que ele é o que mais chega pressionado aqui em Interlagos. Eu li um artigo essa semana que o André Stella, o chefe de equipe, abordou essa questão dessas últimas corridas que foi muito abaixo do esperado para o Oscar Piastri, que são pistas de baixa aderência. Isso faz com que o MCL 39 tenha que ter um tipo de pilotagem específica e o Lando se sobressaiu nessa questão, mas que ele tem aprendido e pode trazer um ritmo superior nas próximas corridas. Agora, se isso vai acontecer ou não, a gente vai ver esse domingo. Até porque Interlagos já tem uma aderência maior, um asfalto mais abrasivo, desgasta mais o pneu. Pode ser que o Piastri sim consiga oferecer uma resposta nesse final de semana. Estou muito ansioso para ver como é que ele vai agir. Foi bem interessante, eu estava lendo isso hoje. O Ralf Schumacher, que não é dos melhores comentaristas, que eu mais simpatizo, o Ralf Schumacher falou que tá nítido ali uma clara falta de confiança entre piloto e equipe e piloto, e que isso pode ocasionar se já não está causando a vontade do Piastri sair da equipe. Aí começa a ter as ideias que a Aston Martin possa estar querendo ele, ou o Leclerc para um futuro próximo, que eles estão procurando dois pilotos. Mas é o Ralf Schumacher, a gente nunca pode acreditar muito, né? Nós temos uma outra componente nesse cenário, que é a chuva. Está previsto chuva para Interlagos, né? Quase sempre está previsto. Esse microclima aqui de Interlagos é excepcional, completamente diferente de tudo que tem no calendário. Aí a chuva ela pode esquentar um pouco o clima, né? Ao invés de esfriar, a chuva eu acho que ela vai esquentar ainda mais. E aí a gente tem que ver as características dos três pilotos. A primeira coisa
que é interessante a gente lembrar é que a McLaren, na chuva, na ocasião, na Austrália, a McLaren apresentou um ritmo excelente. O Lando e o Piastri, eles tiveram uma performance muito superior aos seus concorrentes, salvo o erro do Piastri, mas aí foi um erro de julgamento, né? Mas ele acabou se recuperando. Mas sim, de fato, na chuva a McLaren andou muito bem. Agora, o Max Verstappen na chuva, no ano passado, deu um baile em todo mundo, né? Pareciam que os outros pilotos estavam parados. Resta saber como é que tá o RB21 na chuva, com as atualizações. Pode ser que dê muito certo, como pode ser que dê muito errado. Independentemente se dá certo ou dá errado, o Max Verstappen é o Max Verstappen. A gente nunca pode apostar em nada. A única coisa que a gente tem certeza é que ele vai dar um show. E outra coisa é que entre os três, numa chuva, eu vejo o Max o mais qualificado, tecnicamente e emocionalmente, porque dos três, ele é o que mais pode se arriscar. Dos três, eu acho que ele é o que mais pode correr risco. Dos três, eu acho que é ele que vai mais jogar nesse sentido, de pressionar o seu oponente, induzindo o oponente ao erro. Eu não vejo o Lando nem o Oscar Piastri querendo se expor em tantos erros para que os dois em si percam pontos. Aí eu acho que a estrela do Max pode brilhar. Eu tô louco para ver como é que vai ser essa corrida e graças a Deus e ao Banco Santander, lá eu estarei. Como é bom assistir uma corrida onde Interlagos é um palco decisivo e extremamente importante para o campeonato. Onde Lando Norris tem que ganhar mais terreno para cima do Piastri, onde o Piastri precisa de uma excelente corrida para recuperar sua confiança nessa reta final do campeonato, e onde o Max precisa diminuir a sua diferença para o Lando e para o Piastri e tentar lutar pelo Penta. Tem receita melhor para que a gente possa ter uma boa corrida? Sexta-feira já então no TL1 e na classificação sprint a gente já vai ter um panorama de como vai estar essas forças aqui para o final de semana. E nesse cenário pode surgir algumas surpresas. Mercedes sempre andou bem aqui, ou a própria Ferrari, né, com Leclerc ou com o Lewis. E como lá eu estarei, fiquem atentos aqui a nossa página, tanto no YouTube quanto no Instagram, que vai ter uma porrada de conteúdo. Eu não vejo a hora de chegar lá no tempo do automobilismo brasileiro. Beleza? Um forte abraço para vocês. Novamente, deixa aí o seu like, se inscreva, comente e compartilhe aí. Dá uma força pra gente, tá bom? Até a próxima!